Imagine que durante uma experiência científica, o seu material genético se misturasse ao de uma mosca, e a partir daí coisas estranhas começassem a acontecer com seu corpo. Assustador, não? Pois o personagem do filme que nós vamos apresentar hoje enfrentou este drama. Hoje nós vamos falar sobre A Mosca, filme de 1986. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, e antes de falar propriamente sobre o filme A Mosca, eu queria dizer que a ideia para esse vídeo surgiu quando eu li o livro A Metamorfose, de Franz Kafka. É a história de um rapaz que vai dormir e acorda transformado num inseto, que alguns até relacionam com uma barata. Então eu vi um quê de metamorfose no roteiro da Mosca e achei que seria interessante lançar os dois vídeos juntos. Então esse vídeo é irmão do vídeo onde eu falo do livro A Metamorfose. Então vou deixar aqui um link, vou deixar um link na descrição para você assistir também ao vídeo onde eu comento o livro A Metamorfose. Então, para falar sobre esse filme, A Mosca, que alguns consideram como um filme de terror, outros consideram como ficção científica e outros até como um filme cult, eu tenho que falar qual é o ponto central do roteiro. O roteiro se baseia na ideia do teletransporte. Então, o que seria o teletransporte? Imagine que eu tivesse aqui em um local, eu tivesse uma cabine, uma casa, algum lugar, e eu conseguisse passar um objeto desta casa para essa. Imagina que revolução isso seria. A gente não precisaria mais pegar avião para viajar longas distâncias, bastava você entrar na maquininha do teletransporte, né? Você passaria daqui e apareceria aqui. Só que essa experiência já vem sendo tentada há algum tempo, e em nível atômico pode-se até dizer que os cientistas já conseguiram alguma coisa. Mas em nível macroscópico, né, pessoas, objetos, ainda está muito longe. Não dá para dizer que é impossível, eu desconheço até se há algum limite teórico para que figuras vivas sejam submetidas a essa experiência, mas em termos práticos, em nível subatômico, em nível quântico, isso até já aconteceu. Então vamos pensar aqui, se eu quisesse transportar um objeto do ponto A até o ponto B, na verdade teletransportar, o que é que precisaria acontecer? Então, no mínimo, eu precisaria pegar toda a estrutura desse objeto aqui, cada posição de cada átomo, os elétrons, prótons, nêutrons, as partículas subatômicas, enfim, eu tinha que ter cada informação de cada partícula dessa e remontar essa informação no outro ponto do espaço. Porque afinal eu não posso simplesmente trazer ele de cá para cá. Isso vai contra as leis da física. Mas eu poderia, de certa forma, né, pegar toda a informação das partículas que estão aqui e remontar essa informação no outro ponto. Então a gente pensa até, bom, teoricamente a gente poderia transportar objetos, quem sabe, né, e pessoas. Eu estou falando aqui por cima dos aspectos teóricos, não estou nem falando de consciência, de alma, de vida, se um corpo vivo poderia sobreviver a esse processo dele ser desmontado aqui e remontado ali. Mas quando a gente lê um livro ou quando a gente vê um filme, há um acordo ali entre nós e as pessoas que fizeram aquele material, de que a gente aceita o que eles estão nos mostrando. A gente não briga com a história. A gente aceita que pelo menos naquele mundo ali, daquele livro, daquele filme, isso é possível. Então, o filme A Mosca, ele se baseia nessa ideia do teletransporte. E quem é que faz parte desse filme? O ator principal é o Jeff Goldblum, que vocês devem conhecer aí de Independence Day, ou até mesmo do Parque dos Dinossauros, mas que ele já chegou até a fazer papel de Lobo Mau, numa série que ficou conhecida ali nos anos 90 na TV Cultura, chamada Teatro dos Contos de Fada, que é essa aqui por sinal, ó. E ele também participou de uma série da NetGeo, que eu gosto bastante. Já um Jeff Goldblum, já um senhor, é uma série mais recente, ele já um senhor de uma certa idade aí, né? Uma série chamada O Mundo Segundo Jeff Goldblum, que está até disponível atualmente aí no streaming, para quem quiser assistir. Além do Jeff Goldblum, quem participa também do filme é a Geena Davis, que ficou conhecida por um filme de aventura dos anos 90 chamado A Ilha da Garganta Cortada, e também participou de um clássico da Sessão da Tarde chamado Os Fantasmas se Divertem. Bom, o filme A Mosca foi lançado em 1986, mas na verdade ele é um remake de um filme de 1958 chamado A Mosca da Cabeça Branca, que também se baseia aí, tem um quê nessa ideia do teletransporte. E A Mosca da Cabeça Branca, por sua vez, foi baseado num conto lançado na revista Playboy americana de 1957 chamado A Mosca.
Apesar das diferenças entre as histórias, o princípio básico é esse. Há uma experiência de teletransporte e alguma coisa ali vai dar errado que a gente vai contar. Então o que é que acontece nesse nosso filme? O Jeff Goldblum, ele faz um cientista chamado Seth Brundle. Ele está desenvolvendo experiências nesse sentido de teletransportar objetos. E aí tem uma jornalista na história, interpretada pela Geena Davis, que é a Verônica. E um dia ela vai lá a uma convenção, procurar uma pauta, um assunto ali para as reportagens dela, e ela encontra com o Seth Brundle. E aí ele termina levando ela para casa dele, conta qual a experiência que ele está fazendo, ele mostra o que é que ele quer fazer e ela se interessa pela história. E ela quer contar logo para o mundo aquilo que ela descobriu, mas eles, não, vamos fazer o seguinte, eu vou aprimorar aqui minha experiência, meus experimentos, e à medida que isso for caminhando, eu vou dar exclusividade para você contar essa história aí, mas ainda está cedo. E a Verônica topa, e nessa história eles se aproximam, terminam até mantendo o relacionamento. E o que é que acontece? Como é que essa experiência ela progride? Bom, primeiro o Seth ele faz um teletransporte de objetos inanimados, mas aí ele quer ir além. Ele quer teletransportar materiais vivos, seres vivos, animais, depois até pessoas. Então ele cria alguns macacos lá no laboratório dele. Não vou entrar aqui na questão se está correto ou não. Estou dizendo o que acontece no filme. Lembremos que é um filme dos anos 80, de 1986, né? Então ele primeiro faz uma experiência com o macaco. Ele coloca esse macaco numa cabine e aí ele tenta transportar esse macaco para uma outra cabine que está lá dentro da casa dele, né? E essa experiência dá errado. O macaco vira um pedaço de carne disforme. E a experiência a princípio não dá certo. Eu queria dizer, falando em carne disforme, que se você não tiver um estômago assim muito bom, se você se impressiona facilmente com imagens fortes, então não assista A Mosca, porque ao longo do filme a coisa vai ficando mais pesada em termos de cenas e imagens, então algumas imagens são realmente até nojentas. Alguns dizem que é um filme extremamente nojento, quando a transformação do personagem vai avançando. Inclusive, A Mosca ganhou o Oscar de melhor maquiagem no ano de 1987. E eu acho que coragem tem é a Geena Davis, que em certos momentos ela contracena ali com Jeff Goldblum dentro daquele traje, daquela maquiagem, que é uma coisa pavorosa. Eu não vou nem botar as imagens mais fortes aqui, porque realmente é uma coisa forte. Mas, só por curiosidade, a maquiagem dele levava cerca de 5 horas para ficar pronta. Então, vamos voltar lá para as experiências. O que é que acontece? O Seth, ele faz essa experiência com o macaco primeiro e dá errado. E aí ele aprimora lá a técnica dele e ele consegue, enfim, transportar o macaco de uma cabine para outra. Opa, qual vai ser o próximo passo? Transportar agora seres humanos. Ele quer até fazer esse transporte, essa experiência com ele mesmo, mas aí a Verônica convence, não, é melhor você esperar, você aprimorar isso aí. Só que no meio dessa história, um dia ela sai de casa e diz, olha, eu tenho que sair, eu preciso sair um tempo porque eu tive um relacionamento passado e preciso acertar essas coisas. Ela meio que tem que dar um ponto final naquilo ali e ela sai. E aí o Seth ele fica chateado com aquela cena, começa a conversar com o macaco, ele sozinho em casa com o macaco, ele começa a conversar. Ela disse que tem coisas pendentes para conversar, eu sei o que vai acontecer. Ele fica meio naquela chateação ali, bebendo, e aí chega um ponto em que o álcool já tomou conta do juízo crítico dele da realidade e ele resolve que é naquele momento que ele vai fazer a experiência. Isso é uma coisa que, nesse momento ocorre uma coisa que nos filmes se chama de ponto de virada. A gente começa a assistir o filme, você está vendo ali a história, os personagens, qual é o contexto deles dentro daquela história, e num dado momento acontece uma situação que é aquilo que vai mudar a história, é aquilo que vai nos introduzir no cerne da história. E é nesse momento que ocorre o ponto de virada da Mosca. Ele ali, alcoolizado, já chateado porque a mulher saiu para rever o ex-companheiro, e ele resolve que vai entrar na máquina. E ele ele entra na máquina, né, prepara a máquina para fazer o experimento, e o pessoal do filme é tão sacana que nesse momento a gente vê o macaco com o qual ele estava contracenando, o macaco começa a se incomodar com a mosca, e o macaco fica assim, tentando afastar aquela mosca. Tem uma hora que a mosca pousa na cabeça do macaco, e a gente ouve até o barulhinho, zzz, zzz, e o macaco tentando afastar a mosca. E aí quando o Seth Brundle ele resolve entrar na máquina, para o azar dele, o que acontece? A mosca vai junto. É quando a gente olha a cena e diz, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E realmente não dá. Ele entra na máquina, inicia lá a sequência, a gente vê a câmera pega, né, a mosca pelo lado de dentro da máquina que entrou junto, ele não percebeu,
E aí, quando o experimento ocorre, ele aparece na outra cabine. Realmente o teletransporte deu certo, só que a mosca foi junto. O que foi que eu falei ali no começo do vídeo, quando falava dos aspectos teóricos? A gente precisaria desmontar um corpo aqui, pegar toda a informação de átomos e de partículas desse corpo e remontá-las aqui. Só que ele entrou junto com a mosca, então quando ele é desmontado aqui com a mosca junto, ele aparece do outro lado montado, fundido com a mosca. Digamos que o material genético dele, o corpo dele se funde com o corpo da mosca. E a partir daí começam a acontecer as coisas estranhas. Por exemplo, Verônica resolve lá a situação com esse companheiro e volta para casa. E aí ela passa a mão nas costas do Seth e ela percebe que tem um pelo diferente. Ela diz, mas o que é isso aqui? Ele diz, não sei, deve ser um pelo, não tinha percebido. E aí mais à frente no filme ela diz que pegou aquele pelo e levou para o laboratório. Achou aquele estranho, levou para o laboratório, o técnico do laboratório disse que aquilo não era um pelo humano, parecia um pelo do inseto. Então, a coisa é séria, né? Você vê que o negócio fica grave. Mas como é que o nosso cientista ele é afetado nessa experiência? A princípio, ele tem uma melhora de força física, ele consegue fazer exercícios de uma forma mais intensa, então isso parece bom. Só que à medida que o filme vai progredindo e parece que essas transformações vão acontecendo, a impressão que dá é que ele vai tendo um envelhecimento acelerado, de repente os dentes dele começam a cair. Você acha que ele fica desesperado com isso? Não, ele começa a sentir que alguma coisa deu errado, ele vai lá para o computador e o computador mostra que tinha alguma coisa que não era para estar ali na hora que ele entrou na máquina e fez o próprio teletransporte. Era mosca. Ele descobre que é a mosca, mas ele não fica desesperado com isso, pelo contrário, ele acha que agora ele faz parte de uma nova humanidade, ele é um mega ser humano, quase um X-Men, né? Ele vê aqueles dentes ali caindo, mas ele guarda esses dentes como se fosse um museu dos seres humanos retrógrados, que com essa nova humanidade que ele pretende estar construindo, aqueles dentes são apenas elementos estéticos que não têm mais nenhuma função. Isso vai acontecendo, o corpo dele vai se deteriorando cada vez mais, consequentemente ele também vai adquirindo um aspecto cada vez mais assustador. Para completar tudo, a namorada dele, a Verônica, descobre que está grávida, ou seja, ela está grávida de um homem que se fundiu com uma mosca. Bom, a história vai avançando, eu não vou contar lá no finzinho da história, porque perde a graça. Eu mesmo não me incomodo, se eu quiser assistir um filme, alguém me contar o final, ótimo, eu vou assistir o filme e esperar aquele final ali, vou desfrutar da viagem, mas tem gente que não gosta de saber o final, então não vou contar o final da mosca. Mas, no dado momento, ele sabe que Verônica está grávida, e aí ele tem a ideia maluca de entrar com ela na máquina do teletransporte e fundir a ele, a Verônica e ao bebê, todos os três num corpo só, como se fosse o símbolo ali do ápice da evolução humana. E felizmente isso não acontece, há um desfecho na história, o qual eu não vou contar, mas encerrando por aqui a nossa narração da história, o que é interessante da gente ver no filme? Tirando o aspecto nojento que algumas pessoas podem não gostar, ou se o filme é de terror, se o filme é de ficção, ele nos leva a um pensamento, a um debate. O que aconteceria, o que acontece quando uma inovação científica ela começa a ser utilizada sem ter um controle adequado, ela começa a ser utilizada de qualquer forma porque o progresso tem que acontecer e a gente não pensa nas consequências. Eu acho que esse é o grande debate do filme A Mosca. Ao invés do método científico ser seguido com toda a segurança, no momento em que o cientista ele estava ali até alcoolizado, sem ter muito domínio sobre seus pensamentos, ele entra dentro de uma máquina, faz um experimento de forma insegura e isso reflete principalmente sobre ele. Isso nos leva a questionar então a que ponto nós podemos chegar se utilizarmos os avanços científicos de uma forma descontrolada. Por exemplo, a inteligência artificial, será que os robôs um dia vão ser tão inteligentes a ponto de nos dominar? Bom, aí isso é um outro debate. Quem sabe no dia que eu conversar sobre o filme Matrix, a gente entre nesse debate, mas é algo a se pensar. Então, o filme A Mosca realmente é um cult aí, você escolhe se do terror ou da ficção científica, mas é um filme que vale a pena assistir. Essa atuação do Jeff Goldblum ali novinho, para quem o vê agora fazendo O Mundo Segundo Jeff Goldblum, você vê fisicamente a pessoa que passou pela vida, né, como ela muda, como ela envelhece, mas eu acho bastante interessante esse filme aí dos anos 80, de 1986, você vê o filme, observar os efeitos de maquiagem, de efeitos especiais, que hoje nós podemos até achar toscos, mas para aquela época devia ser algo assim bastante inovador. E ter esse senso crítico, ter esse debate
a que ponto os avanços científicos podem nos levar se eles não forem usados com parcimônia. Então, se você gostou, curte aí, compartilha, convida os amigos, se inscreve aí no sininho para você saber cada vez que a gente tiver um vídeo novo. E muito obrigado pela presença. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite.